Fala galera do Onde Tem Play, vocês devem estar achando estranho, né? Hoje eu tô aqui apresentando pela primeira vez esse que vai ser o quarto episódio do podcast Onde Tem Play. Tô aqui substituindo o nosso idealizador desse projeto fantástico, que é o Quinho, já de primeira mão. Quero agradecer a ele pela oportunidade. É a primeira vez que eu apresento aqui esse podcast, é uma honra muito grande. E uma honra maior ainda estar aqui com um grande amigo, um grande mestre. Eu não tenho nem como, primeiro, agradecer ele pela presença, mas também descrever o que ele representa para o nosso beach tennis brasileiro aqui. Hoje comigo, o maestro Gianluca Padovan. Seja bem-vindo, Luca. Obrigado por me receber aqui, é uma honra, até porque é meu primeiro podcast, então estreando nesse tipo de plataforma, bem feliz de poder fazer esses depoimentos, contar a história, então agradecimento até ao Quinho, que é o idealizador do projeto e que estiver envolvido, né, o João, e então obrigado, graças pelo convite. Nós que agradecemos. Ô, Luca, já vou deixar a primeira pergunta. Eu queria que você se apresentasse, mas assim, é até difícil você se apresentar, né? Porque quem não conhece Gianluca Padovan não joga beach tennis, né? Mas vamos lá, Luca. Eu sei que é difícil, mas se apresenta aí. Se apresentar nel sentido, meu nome è Gianluca Padovan, sou italiano, de Bologna, eu tenho, esse ano vou fazer 57, eh, venho de uma família que gosta de ser pioneiro em alguma coisa, né? Então, na minha missão Não poderia ser não poderia ser diferente, né? diferente. A nossa família trabalha com perfume artesanais, então ao ver meus pais nessa empreitada, eu falei, eu quero ser pioneiro em alguma coisa. Então, frequento, fiz do esporte a minha vida, né? Jogava futebol, como muitos italianos. Passei com 18 anos a jogar squash. Me tornei logo um bom jogador e principalmente eu descobri de ter o dom, é o prazer de ensinar. Me tornei um jogador entre os 10 da Itália, ensinando também em vários clubes italianos. Lá atrás, final da década de 80, com 20 e poucos anos, começou a aparecer o raquetone, né? Essa brincadeira com raquete de madeira igual aquela do frescobol, e Uhum. dali, né, a descoberta de um esporte novo. Então, a minha história é mais ou menos os dados são esses aqui. E esse é o Gianluca antes do beach tennis. Agora eu quero entrar no Gianluca conhecendo o beach tennis. Como é que foi que você conheceu? Você já falou aí do raquetone. Como é que foi que você conheceu? Foi em Bolonha? Foi em qual região da Itália? Como é que foi, assim, seu primeiro contato com o beach tennis ainda lá na Itália, antes de trazer para o Brasil? Sim, claro. Sem querer, adiantei um pouquinho a resposta. Justamente jogando squash, esporte de raquete, desde sempre, que é de Bolonha, frequenta a praia mais próxima, a 80 quilômetros, é Marina de Ravenna. Frequentava aquela praia desde pequeno. Quando me enturmei com esse pessoal do squash, nosso esporte praiano era o vôlei de praia, mas que pegou na Itália, mas não tanto quanto aqui. Então era frequente encontrar a quadra de vôleis vazias. Ao mesmo tempo, justamente jogando squash, a gente brincava com essas raquetes de madeira, não tão profissionais como aqui no Brasil, são aquelas raquetes que se compra no bazar, de praia, e a gente brincava, começamos a brincar. Final da década de 80, pessoal que começou a brincar dentro da quadra de vôlei de praia. E dali a descoberta, né, que a brincadeira poderia se tornar mais gostosa baixando um pouquinho na rede. Então, contar todo o processo fica um pouquinho demorado, mas de uma certa forma essa foi a história. Na década de 80, o raquetone começou a tomar forma e eu pratico desde então. Ô, Luca, antes de eu te fazer a outra pergunta, só explicando aqui para quem está assistindo a gente, esse que é o quarto episódio do podcast Onde Tem Play. Volto a falar que é um projeto fantástico do meu grande amigo Quinho,
projeto que eu tenho certeza que vai bombar. Mas só para explicar para quem está assistindo a gente tem toda uma ordem cronológica aqui, né, Luca? A gente está vindo desde os primórdios do beach tennis e tem uma frase que eu gostei muito sua, que você falou na entrevista com o Quinho, na primeira etapa do circuito Fairmont, né, o circuito RJ, que você fala que o brasileiro às vezes tem uma memória curta, uma memória seletiva. E tem uma outra frase que eu adoro, que é mais ou menos assim: você tem que conhecer o passado para entender o presente, para poder projetar o futuro. Não tem como a gente pontuar algumas coisas sobre o nosso esporte que a gente tanto ama, sobre o mundo do beach tennis, sem entender lá de trás, sem entender quem foi o Gianluca, sem entender a sementinha que o Gianluca plantou no esporte para a gente chegar até onde a gente chegou hoje e para a gente projetar os nossos próximos passos, né? Eu gostei muito dessa tua frase e acabei fazendo um link com essa frase que eu adoro. Então, eu queria perguntar para você o seguinte: como que surgiu a ideia de importar, de trazer o beach tennis da Itália para o Rio de Janeiro, em especial para Ipanema? Porque naquele momento, salvo engano, o beach tennis na Itália já tinha uma força grande, não é isso? Sim, a minha primeira viagem foi em 96. Jogava squash na época, inclusive vim visitar amigos da seleção brasileira de squash. Por minha surpresa, não encontrei nenhuma presença de raquetone. Passei 10 anos indo e vindo a turismo, a viagem sempre de 1 mês até 2 meses, passei até um pouquinho mais, e em nenhum momento na Itália isso estava crescendo, e no Brasil nenhuma presença, né? Nenhum Nenhum rastro, né? rastro. Em 2006 acabei ficando, né? Uma minha viagem que se transformou numa minha permanência aqui definitiva, e comecei a pensar o que podia fazer. Aconteceu que eu comecei a procurar pela praia, frequentava sempre a Zona Sul, então a Ipanema era a praia que eu costumava frequentar. Você, quando veio para o Rio, você se estabeleceu em Ipanema já? Sim, não, no Leblon, porque namorava, fui morar com a minha namorada que era no Leblon, mas eu frequentava sempre a praia entre Leblon e Ipanema. Então ali que eu comecei a fazer minhas pesquisas. Não tendo nenhum material, na época não tinha toda essa facilidade de viagem, a internet não tinha muitas redes sociais. Ali depois eu vou entrar na rede social. Não tendo material nenhum, mas na época, você lembra que tinha Orkut, né? Sim. Facebook quase não tinha muita frequentador, né? Utente. Então, no Orkut eu abri uma comunidade que se chamava Beach Tênis igual tênis de praia. 2 anos eu fui tentando divulgar vídeos do YouTube, que já existia um vídeo de torneios lá na Itália. Você vê que essa é a maior prova, né, que o beach tennis não nasceu hoje. Não. Você está falando de uma comunidade que você criou no Orkut. Orkut, O Orkut sem nem ter. existe mais. Não existe E tem mais, muita gente que nem sabe o que é comunidade de Orkut. Orkut que ainda tinha aquele negócio de depoimento, lembra? Depoimento. Eu tinha criado essa comunidade, entrei em contato com várias outras comunidades. Tinha de frescobol, né? De comunidade de frescobol, de tênis, esporte de praia. E comecei a encontrar pessoas que se interessaram. Essas pessoas, eu fiz eles de moderadores, né? De colaboradores. Essas pessoas foram os primeiros, os pioneiros do beach tênis na cidade deles, né? Em Natal era o Jefferson, que você talvez Grande lembre, Jeff. Jefferson Rodrigues, que é um carioca Grande que mora amigo. lá há muito tempo, que era o parceiro do Edwin, né? Pessoas de Maringá. Essa dupla ficou famosa no Nordeste, né? Edwin e Jeff. Giovanni, de Maringá. Maringá foi uma das primeiras cidades a acolher o beach tênis. Um tal de Giovanni era uma pessoa que até para as pessoas que você conhece em Maringá, o Rosa, Marco Márcio Rosa. Rosa, Eu conheci o Giovanni também. conheceu. Essas pessoas são testemunhas dessa comunidade, esses contatos que fizemos até o fatídico 2008,
quando esse pessoal do tênis, ligado ao tênis, né? O Adão como árbitro, Leopoldo e o Roberto eram dois professores de tênis que viajavam com atletas de tênis. Na Áustria, conheceram uma quadra de beach tênis, onde estava rolando também um torneio, exibição, alguma coisa do tipo. E pela internet compraram material. Eles foram as primeiras pessoas a trazer material pela comunidade. E encontrei uma outra comunidade brasileira que falava de beach tênis, que era da Joana Cortés. Tive um contato com ela e em pouco tempo nos encontramos em Ipanema. E daquele momento, como até Adão costuma falar, o Gianluca trouxe os conhecimentos, né? Como era para montar a rede, como eram os golpes. Você trouxe a expertise, A trouxe o expertise, know-how, né? Isso. Desde 2006 trouxe a informação, mas sem material. E a partir de 2008, quando tive esse contato com essa primeira turma, começamos a realmente nessa semente na prática. Eu costumo dizer que você e o Adão, vocês são os culpados, né? Os culpados pelo vírus do beach tennis ter se espalhado, começando pelo Rio de Janeiro, mas pelo Brasil inteiro. Mas você acabou de falar de Ipanema. E como falar de beach tennis e Ipanema sem citar o Ipanema 500, né? Eu tive a oportunidade de treinar no Ipanema 500 com o Vini, com você, de ser membro da equipe do Ipanema 500 e de participar também na empresa. Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente um pouco sobre o Ipanema 500, né? Como surgiu a ideia do Ipanema 500, falar sobre o nosso grande amigo, o Lopes. Também não tem como falar de Ipanema 500 sem falar do Lopes. Vamos lá, tá contigo. Então, vou até pegar as notas para poder lembrar de tudo. Vamos dizer que o Ipanema 500 surgiu num segundo momento. O primeiro momento, Ipanema foi o palco do beach tennis e foi na frente do country, onde encontrei a primeira vez a Joana. Na altura da Henrique Dumont, Na Henrique né? Dumont, na frente do country club, onde sábado e domingo, quando tinha quórum, né, que na época não tinha nem, às vezes, quórum para uma quadra. Nos encontramos, isso foi em junho de 2008, quando em outubro de 2008 eu consegui uma rede vindo da Itália, é dali que dia 21, uma segunda-feira, 22 de outubro de 2008, eu montei. Memória tá boa, hein? Tá boa, tá boa. Tá escrito, tá anotado aí, não tem como esquecer disso. Montei a rede, inclusive estava até sem marcação. O professor de vôlei da quadra do lado, que naquela época era ocupada, tal de Eurico, caso ele esteja ouvindo um dia, mando um abraço para ele, me deu de presente aquela bem amarela grossa da Wilson, que era a clássica do vôlei da época. Ele me deu de presente. Ela bem chamativa, bem né? chamativa. Então eu juntei uma rede de beach tênis novinha com essa marcação de vôlei e dali eu montei todos os dias. E como é que foi a criação da equipe do Ipanema 500? Na minha entrevista aqui, que eu fiz, o Quinho me entrevistou. Para quem não viu, aliás, vou deixar aqui a mensagem. Para quem não viu, o segundo episódio do Onde Tem Play é comigo. Quem ainda não assistiu, que vai assistir aí o Gianluca, que eu sei que vai bombar, né? Cheio de fã. Dá uma paradinha ali, gasta mais uns 50 minutinhos e assiste a minha entrevista, que eu não sou Gianluca, mas vale a pena. Mas, ô Luca, eu respondi pro Quinho, a gente batendo papo aqui no podcast, sobre a equipe Ipanema 500, que foi a primeira equipe profissional de beach tennis, né? Como eu falei, eu tive a oportunidade de treinar lá. A gente tinha nutricionista, a gente tinha preparação física, a gente tinha o treino contigo, o treino com o Vini, enfim. Chegou um momento, não sei se você lembra, a gente tinha o Pilates com o Conrado, Sim. que fez uma parceria. E você encabeçou isso, né? A gente brinca que quais desses jogadores não passaram pelo Ipanema 500? Impossível, né? O Kim falou muito bem na outra entrevista comigo que se você quisesse saber o seu nível, vai no Ipanema 500, você sempre ia achar bons jogos. Se você não estivesse jogando, você ia ter uma aula só vendo, né, os tops treinando. Mas se você não tivesse a oportunidade de jogar, ali sim você ia ver o seu real nível de jogo.
E você participou de tudo isso, você criou e participou disso tudo desde o início, né? É fantástico a gente ver os caras que começaram ali, como o Vini, como o Diogo, o Marrentinho, João Lauro, chegando no nível que chegaram, né? E você tem total participação nisso. Bom, a equipe Ipanema 500 fizemos um belo pulo, né? Da montagem da primeira rede em 2008 a formação da equipe. Antes dessa equipe teve primeiro, né? O nome, né? Criamos aquele nome, Ipanema 500, devido ao endereço que é Vieira Soto 500, por esse o motivo do nome Ipanema 500. Criamos um brand, né? Uma marca com Lopes. E dali a ideia de criar uma equipe que a gente falava, vamos nos tornar o Real Madrid do beach tênis. Os Galácticos, Os né? Galácticos. A ideia era, a equipe já tem uma estrutura muito boa, porque naquela época já tinha passado alguns anos, agora muita coisa para me lembrar, a equipe foi 2012, 13, 2012, mais ou 12 ou menos. 13. A gente já tinha, eu já estava treinando naquela época o Vini, né, que foi um dos meus primeiros junto com o Gui, o Diogo, o João, era o Marrento, né, que é Luiz Gimpel, Bruno Falcão, Elimar, você. Das meninas tinha o Chaparro também, Tinha o Gui o Lopes Gui também, Lopes, pessoal de fora, não sou do Rio de Janeiro. o Das meninas Ralph. tinha a irmã do Vini, né, o Rafi, que estava surgindo, né, lá de Niterói. Das meninas tinha a Sofia Keber, a Nath, a irmã do Vini, a Flávia Muniz, eu posso esquecer mais alguém, né? Eram os Porque Galácticos eram os mesmo, né? Galácticos. E a gente pagava, tipo, um presente, como se fala, né? Pela presença de alguns torneios top, Calbucci e Melicone. Naquela época, campeões mundiais. Eu lembro bem do Calbucci jogando com o uniforme do Com o Ipanema uniforme do Ipanema 500. 500, mas ele já estava comprando a nossa briga, né? A nossa ideia. O Melicone, que naquela época jogava com ele, foi contratado e cada vez que ele jogava pela gente, ele ia receber, é claro, um valor, né? E naquela época, Cabucci já estava ligado ao nosso projeto, né? Até com a JB, inclusive estou até usando uma camiseta Ipanema 500 é da JB, né? Que foi um marco importante também na nossa história, da história. E isso surgiu também lá no Ipanema 500. Mas então, voltando à equipe, a equipe se formou com essa ideia de criar esse núcleo de jogadores forte, né? Bem forte. E o Lopes, com o brand, né? Ipanema 500, o Point, a gente patrocinava os atletas, então se patrocinava pagando o nutricionista, os treinos físicos, com o Pilates também. O Hugo fazia parte, né? Era o Hugo treinador, Prazeres. era ele que ministrava os treinos com a minha supervisão, né? Então era uma coisa, foi realmente o primeiro projeto de uma equipe com aquele, né, com esses nomes, que foi uma coisa bem importante naquela época. De repente até vamos falar que foi um pouquinho até muito cedo como Precoce, né? precoce, né? É Como porque hoje a gente fala de equipe de beach tennis, a gente estava falando agora de 2012, né? Ou seja, 11 uns anos anos atrás. atrás. É impensável, né? 11 anos atrás a gente imaginar uma estrutura toda como essa. Hoje a gente tem grandes arenas, grandes pontes, grandes academias, né? Em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Minas Gerais, enfim, vários locais do nosso país com uma estrutura top e com uma equipe com toda essa estrutura também. Mas a gente está falando lá atrás, 2012, o Beach Tennis tinha 4 anos que estava no Brasil, né? Sim, 2012 ou 2013, né? Tô com essa dúvida. Talvez por você ter entrado justamente naquela época, para vocês pode ser até mais fácil lembrar dessa data. Nesse caso, não tenho certeza sobre a data, né? O ano. Mas, enfim, sim, realmente bem pioneirística, né? Esse projeto de uma equipe. Disso, claro, maior orgulho de ter feito parte desse projeto e ao ver agora acontecer isso, claro que lá atrás eu queria ver quem
tivesse tido uma tanta ousadia, né, de criar uma equipe dessa, né? Hoje, agora é fácil, né? Todo mundo está fazendo, eu acho que é muito natural. Foi lá atrás, né? Por isso que eu falo que muita coisa que foi feita lá atrás, aos olhos das pessoas, parece tudo muito fácil, né? Coisa que realmente entendo que para algumas pessoas seja difícil entender a dificuldade que eu, e junto com tantas outras pessoas que participaram desse caminho lá atrás, tivemos um momento, eu pelo Bem menos difíceis, eu né? falo por mim mesmo, né? Foram gratificantes, mas claro, naquele momento quem tinha certeza do que ia acontecer para frente? Quantas vezes você já não ficou de olho ali no calçadão, que eu sei, e via alguém passando com raqueteira de tênis, com aquela meia suja de saibro e corria atrás, né? Eu lembro bem que ninguém conhecia o beach tennis. O beach tennis chegou aqui em 2008, como eu falei com o Quinho, comecei a jogar ali em 2009, brincar no Leme, mas competir mesmo, treinar sério em 2011, lá com vocês. E eu via muito isso. A gente era tido como os malucos. Você, então, principalmente, né? Era aquele cara que fazia chuva, fazia sol, você estava lá esticando a rede, armando a rede, molhando a quadra, não sabia se ia dar quórum, se não ia dar quórum. E hoje, graças à sua persistência, à sua resiliência, né? Ao louco do Gianluca Padovan plantando a sementinha, hoje a gente está onde está, né? É, tenho duas pessoas que me lembram essa fase, né, de eh, pegar as pessoas pela Captação, captação. captação de material humano que tivemos, até porque foi justamente no Rio de Janeiro, no Brasil, a primeira pessoa a se ocupar diariamente do beach tennis, com essa proposta de divulgar o esporte. Então, divulgar esporte, na época, era com uma quadra, né? Não tendo, como é tão forte agora, a rede social, era realmente na mão, né? Então, ao passar alguém que ficava curioso dessa rede montada a uma altura diferente das outras, né, das demais redes, a 2 metros a mais, essa rede é 1,70, chamava atenção. Algumas pessoas passavam rindo, né, eu até ouvia os comentários: esse maluco não sabe nem montar a rede direito, essa raquete está jogando frescobol com rede. Tive que ouvir Estão muito, né, inventando um esporte, inventando né? esporte, mas isso faz parte, né, já sabia que ia ter que engolir algum sapo aí. Teve Fabio Nutini, inclusive no meu Instagram será possível ver nos vídeos, nos depoimentos, vários vídeos, né, vários depoimentos. O Fabio Nutini é muito peculiar, porque foi uma pessoa que marcou muito essa fase. Eu Aliás, se ele estiver assistindo a gente, um abraço para o nosso amigo Fábio Nutini. vi agora recentemente, ele estava aqui no Rio Open, como sempre ele passa em Então Ipanema. vou reclamar que ele não me mandou mensagem. Teve aqui no Rio, não mandou mensagem. Mas muita coisa para se fazer agora. E por ter notado essa meia suja de vermelho, eu falei para ele: você joga tênis? Ele, surpreso, falou: como é que você sabe? Ou você está sangrando, ou a sua meia está suja de saibro. Aí ele deu uma risada, ficamos ali conversando. O convidei para experimentar. Ele entrou de tênis, eu não quis tirar. E foi picado Foi picado. pela mosquinha, foi contaminado pelo vírus do beach tennis. Na época ele morava no Rio, mas ele é de São Paulo. Ao voltar em São Paulo, ele é das antigas do Espéria. E praticamente o Espéria acho que tem o primeiro clube em São Paulo a ter montado a rede de beach tênis. Ao voltar, ele já achou que isso ia dar certo no clube. Comprou uma rede, encomendou uma rede, comprou raquete. E lá ele implantou a primeira rede, né? Consegui convencer o pessoal do clube. Eu me lembro que na primeira vez que fui fazer um torneio em Santos, ele me chamou, falou: Lucas, vem que eu quero te apresentar uma pessoa. Na verdade, ele tinha juntado toda a equipe do Espéria na Praia de Santos, no torneio ITF. Eram 30 cabeças, toda lá do Espéria. Ele me colocou na frente, arrepio agora. Ele falou: esse é o culpado pela qual todo mundo está aqui jogando. Aí eu, Fez uma claro, homenagem a fiquei você, né? homenagem. Foi, Justíssima. mas eu sou bem emotivo, me emocionei como sempre acontece, mas claro, isso
faz valer a pena tanta coisa, né, que eu fiz naquele momento, que fizemos, né, sempre eu lembro, nunca fiz isso sozinho, quando me fala, você trouxe o beach tennis, eu falo, não trouxe, na mala não tinha espaço para tanta coisa, eu fui um dos culpados, junto com outras pessoas, como eu falei com o Kino na entrevista lá naquela primeira etapa do torneio da Beterge, capinamos, né, eu cheguei aqui com o mato, né, quando ninguém sabe, né, essa coisa mata cheia, capinamos, né, junto comigo outras pessoas, e agora, né, chegando toda essa cambada de italianos vindo morar aqui, fala, poxa, agora é fácil, né, tem autoestrada, clube maravilhoso, recebendo como estrelas, Toda né, estrutura, com né? toda a estrutura. O esporte já conhecido. E lá atrás, mas sempre tem que ter o pioneiro, às vezes o Com certeza. pioneiro passa um pouquinho esquecido, mas isso faz parte, falei com o Adão recentemente, a gente sempre tem um papo em off, tivemos até uma live, né, com a Elimar. Uhum. Elimar é a segunda pessoa que eu queria nessa coisa de parar as pessoas na calçada. E o Eli que vai estar aqui. Com O Eli certeza, com com certeza. certeza não vai tem vir como. aqui num desses primeiros episódios, faço questão. E se ele estiver assistindo a gente, aí Eli, se estiver assistindo a gente, já fica o convite aí. Quero você aqui no próximo episódio. Vamos ver se o Kim vai me dar a honra de te entrevistar também. A gente tem muita história juntos. Eu e o Elimar fomos campeões na categoria A em Aruba. E, aliás, o Elimar foi bicampeão. Porque ele foi a primeira vez com o Bruno Falcão e a segunda comigo. Obviamente, eu escolhi ele como parceiro porque ele já conhecia o caminho da vitória, né? Elimar, um abraço para você. Daqui a pouco vai estar aqui sentado. Elimar, ele sabe muito bem disso. Temos uma relação muito fraternal, né? Fratello, me chama de fratello. Marcou também, uma pessoa que marca bastante essa minha história. Numa live com o Adão, a gente sempre fala que o que a gente faz, não importa se a gente será lembrado ou não, mas ele não faz questão, né? Mas a importância da figura como Adão, né? E tantos outros é importantíssima. Então, nosso prazer, a nossa felicidade em ter construído, em ter participado nisso não tem como medir. Então, você falou que o Adão não faz questão, que você também não faz toda essa questão, mas nós aqui do Onde Tem Play, nós fazemos a questão porque você, o Adão, Joana, Vinha, Elimar, enfim, Gui Prata, toda essa galera, volta a falar, se hoje o beach tennis venceu, né, como dizem, é graças a cada um de vocês capinando e plantando essa sementinha lá atrás. Então, assim, o Onde Tem Play, desde o início do projeto do Quinho, deixar esse legado da história do nosso esporte para quem estiver assistindo, porque, ô Luca, é muito importante a gente bater nessa tecla, cara. O beach tennis não começou em 2022, não começou no pós-pandemia. Já tem gente que vem ralando, trabalhando já há muito tempo para que isso possa explodir no pós-pandemia, como aconteceu. Claro. A gente estava falando até, vindo para cá, dessa linha do tempo. Numa linha do tempo, o Adão deveria estar aqui sentado com... Todas as vezes que a gente fala de beach tennis, o Adão é o grupo, né? Lá de 2008, eu deveria estar aqui. Na verdade, estou trazendo... E o Adão vai estar aqui. Sim, mas eu sempre falo que muita gente até cria rixa, Ipanema, Copacabana, Luca, o Adão, essas coisas, né? Já ouvi falar isso, não temos que esconder, mas muita gente não sabe que Adão jogamos junto também, a gente sempre se encontra até jogando pádel. Recentemente, na festa de final do ano do Ipanema 500, no sábado e domingo, jogamos juntos. Em breve jogaremos juntos de novo. Então, a gente tem essa cumplicidade. Dupla deve ser enjoada, hein? Enjoada. A gente tem numa vitória até contra o Vini lá atrás. Opa. Então, imagina. Não, Vini nos fregou na bola. Já que falou, agora que vitória foi essa? Onde foi? Foi um dos primeiros torneios lá em Copacabana, inclusive quem organizou era o grande Hércules, o organizador. Grande Hércules. Essa é uma figura que tem que ser... Uma figura lendária do beach tennis. Trago ele sempre nesse depoimento. O Hércules é uma figura importante, bem pitoresca, né? É um cara que não tem como
não prestar atenção nele. É muito peculiar, né? O Peculiar, Hércules peculiar. É um cara do bem, que se oferece sempre participou muito nos eventos. Ele se deu o trabalho de organizar uns torneios lá na praia de Copacabana, onde ele jogava frescobol. Em três torneios, eu joguei com o Adão, com o italiano e com o Adão. Os dois com o Adão ganhei, com o italiano perdi na final. E com o Adão Quem era o italiano? É um cara que estava aqui de férias, que jogava lá amador, mas que aqui era meio craque, né? Mas conseguimos perder. Do Lima, né? Do Cleison Lima, outro Jurássico, monstro. O parceiro dele que trabalhava com ele no Country Club. Então, E quem era o parceiro do Vini? o parceiro do Vini era o Thiago, um gaúcho, não sei se Conheço, você chegou a conhecê-lo. Conheci Então, o Thiago Gaúcho. Não está mais aqui com a gente, infelizmente, mas foi também uma pessoa que participou desde os primórdios também. Ele foi um dos primeiros, até porque ele jogava paddle, dava aulinha de tênis e de personal, morando no Recreio, veio lá da... Eu conheci o Thiago através do tênis. Lá na Rio Sport Center, ele dava aula de tênis lá e acho que de musculação também. Ele apareceu na Barra da Tijuca, em alguma... Outra vez, porque tivemos logo alguns eventos lá na Rio Sport Center. E ele logo veio, participou. Então, a gente ganhou do Vini, mas praticamente ganhamos do Thiago, porque o Vini só sacava, o resto era o Thiago. Mas se tava em quadra, tá na história do beach tennis, eu né? Ganhei do Vini. Registrado. Eu ganhei do Vini 2 vezes. Na próxima vou até falar qual a próxima. A outra vitória muito significativa que eu tive contra o Vini. O Elimar também, então, nessa coisa, Elimar, na época, passando com o sogro dele, jogador de tênis lá de Santa Catarina. Conheci também. Tu conheceu, né? O seu Raul, como ele chama. Gente finíssima. Que foi também presidente da federação. Ele chegou a jogar muito, o seu Raul e o Elimar chegaram a jogar muito lá na minha rede no Leme também. Ele era presidente do departamento de tênis, de beach tênis lá de Santa Catarina, ou fazia parte da diretoria. Aí ele, claro, se interessou, viu uma coisa na praia, não tem como, tem que ver. E o Elimar, já logo muito espertão, falando, não, esse cara Camano deve estar querendo vender alguma coisa. Aí ele foi embora. Ele deixou o seu Raul ali, falava comigo e bateu uma bola. Ele foi até o posto 10, não sei o que, voltou. Me olhando muito com cara desconfiado. Alguns dias depois, voltaram, aí ele se convenceu, parou, se apaixonou e trouxe até amigos. Ele começou a se apaixonar e se tornou, ele é uma figura conhecida no Brasil inteiro, né? Por ser mestre de cerimônia, jogador. Não, ele é um fenômeno, é um cara carismático, é um cara que faz amizade em 5 segundos, né? Não tem quem não goste do Elimar. Então, né? Elimar também marca esse período por ter sido até, no começo, um cara que estava até contra mim no primeiro dia. Então, eu vi como o beach tennis fez se aproximar. Acho que só quem não gosta do Elimar, Lucas, são os 2 venezuelanos que a gente ganhou na final em Aruba. Não, foram 4 venezuelanos, porque foram dois, sempre lá em casa, praticamente. 2 com Bruno. Mas os 2, a final que a gente ganhou, ele perturbou os venezuelanos. Ele acabou, no match point, a gente ganhou o torneio com bloqueio dele. Ele sacou por baixo, ele sacaneava os venezuelanos, ele é um fenômeno. Ele ganha o jogo antes de entrar na quadra, né? Ele ganha o jogo já na resenha. Não, ele é o cara que faz o famoso no-look, ela é Ronaldinho. Ele olha de um lado e bola para o outro. Cara, agora eu queria entrar contigo no Gianluca treinador, né? Já de alto rendimento. Você treinou vários desses fenômenos, né? Citei o Vinho, o Diogo, enfim. Mas vou te deixar numa saia justa, hein? Seus atletas e ex-atletas. Mas quem foi aquele cara que você, na primeira bola, bateu o olho e falou assim, esse vai estourar. Esse vai ser o cara. A saia justa poderia ter sido, então eu poderia até pedir a possibilidade de não responder, mas vou responder, porque isso não tenho esse problema, que é uma saia justa que eu vou conseguir me salvar no escanteio. Vai conseguir driblar. Não, vou. Até porque foram justamente os primeiros 2. Vini e o Gui Prata. Vini Fonte e o Gui Prata. Que por muito tempo formaram a dupla número 1 do Brasil, a dupla oficial, né? Vini apareceu logo na primeira
torneio a convite, né, que foram feitos, né, um torneio e se pensou logo de convidar pessoas ligadas ao tênis, né, que foi a primeira atalho, né, a primeira era todo mundo do tênis, eles começaram a convidar outros professores, jogadores, ex-jogadores. O Vini foi um desses, né? Participou do primeiro torneio e eu logo, meu olho clínico caiu nesse loiro, né? Que a gente até a gente chamava de Xuxa, às vezes, brincando. Ele mostrava alguma característica que para mim, comecei a jogar com raquete de madeira e vendo todo o processo de crescimento, de evolução do beach tennis daquela primeira época, o Vini trazia logo essas características de voleio, de movimentação rápido, leve na areia, noção de quadra. Aí logo ele chamou a minha atenção. E também naquela mesma época apareceu o Gui. O Gui também, o Gui chamou muito mais atenção, porque quando o Vini mais ou menos tem alguns centímetros, mais um 82, 83, levinho, né? Aí o Gui não parecia o protótipo de atleta, né? Embora ele fosse O Gui jogou muito bem tênis, tênis, muito bem tênis. Se formou nos Estados Unidos com jogou tênis. campeonato de college lá da Sim. faculdade, guerreiro, né? Técnica, joga bem. Então, ele também chamou muito a minha atenção pela capacidade de se movimentar, embora a aparência não dava a imaginar, né? E a forma de bater na bola, a capacidade dos dois de entender logo que o movimento não tinha que ser tão Tão amplo quanto o voleio de tênis, né? na verdade não era um movimento, não tinha preparação, não deveria. Na época, na verdade, a gente usava um pouquinho mais de movimento, a diferença, né, em comparação com hoje em dia. Mas aí eu percebi logo que tiveram aquela adaptação mais instintiva. Então, tive logo Teve esse bateu feeling que esses eram diferenciados, né? diferenciado. O Vini, logo, né, molecão, ele gostou. O Gui, muito receoso. Ele não gostou na primeira vez. É porque o Gui ainda tinha a questão dele com tênis, Com né? tênis, O é Gui muito ainda dá aula de envolvido. tênis. Não, aliás, não sei se o Gui ainda dá aula de Não, tênis, continua. mas ele tem escola dele de tênis. Continua. E Mas o na Vini época ele era muito envolvido Sim, com tênis, né? O bastante. Vini também. Também jogava, mas não começou naquela época também a dar aula de tênis, mas não estava tão envolvido Na quanto o Gui. hípica. Na Hípica. hípica. Mas o Gui gostava muito de pegar onda, né? O bodyboard até surf, né? Bom, Gui, eu tô fazendo uma propaganda aqui que parece que agora é um atleta multifuncional, mas Multiesportivo. mas ele realmente são pessoas que nem o Vini, com talento para fazer qualquer esporte. Mas como ele gosta de falar até nas clínicas, nas palestras, que eu tive que chamá-lo, liguei para ele, pedi o telefone dele, eu liguei 80 mais vezes para convencê-lo, ele não queria. Até convencê-lo e ele começar a jogar e formaram logo depois dupla e começaram, acho que tiveram 3 anos de invencibilidade no Brasil. Você sabe que eu tenho uma história boa com o Gui também, né? Que eu contei na minha entrevista. Não sei se você viu. Eu vi. Eu já tinha armado a rede no Leme através do Rodrigo Ribeiro e tal, já tinha o material, mas devido ao tênis, viajava muito, depois faculdade, etc. Eu não tinha realmente treinado, feito uma aula. Gostou do copinho, né? Uhum. Esse então não já... é cerveja, né? Porque todo mundo fala que depois de uma setora toma esse aqui é aguinha com gás. Não é Prosecco também. Não. No copo desse não, Prosecco não dá. Cerveja Até desce, né? até desce. Mas aí eu encontrei o Gui Prata na loja Pro Shop, lá no Leblon. Eu tava encordoando minha raquete de tênis, já jogando de bobeira 1-2 vezes por De semana. beach tênis não dá pra encordoar, né? E o Gui encordando também as raquetes dele de tênis, me encontrou e veio o papo de beach tênis.
Ele, pô, vamos jogar, pô, aparece lá no 500 e tal, não sei o que, não sei o que. Talvez ele nem saiba dessa história. Talvez ele só tenha ficado sabendo através da, da minha entrevista aqui no Onde Tem Play. Porque logo em seguida, talvez no dia seguinte ou 2 dias depois, eu já fui lá no 500. E ele não estava, eu comecei a fazer uns treinos com o Vini, porque eu também já conheço o Vini há muito tempo do tênis. E o Vini foi um dos meus... O meu último treinador no tênis foi o Rodrigo Ribeiro. E o Rodrigo me treinava de manhã no Leme Tênis Clube e à tarde eu treinava alguns dias com o Rodrigo na Hípica. E o Vini trabalhava na equipe do Rodrigo Ribeiro e do Guevara. Então, várias vezes o Vini me deu treino de tênis, a gente já se conhecia dos torneios, a gente já tinha essa relação, essa afinidade. Então, assim que eu cheguei no 500, eu fui direto no Vini. Né? O Eu tava Gui lá, não estava, e você estava lá. na outra quadra. Exatamente. Pô, mas agora eu fiquei chateado, então que você estava na outra quadra, bateu o olho em mim, eu não fui um dos caras que você achou logo de primeira, agora eu fiquei chateado. Vou até pedir pro Quinho cortar aqui nosso Você, podcast. você sabe que a coisa que chama muito a minha atenção logo é ver o saque. Você vem do tênis, você pega no saque, a bola tá baixa, esse cara não é possível que joga tênis. Me falaram que joga tênis. O teu saque parece um milagre, acontece todas as vezes que a bola passa pela rede, né? Mas enfim, Nem eu sei o que acontece, nem eu sei como acontece. você sabe que você é um daqueles que fazendo aula com vários, mas passaram também pela quadra, né, pela rede, Pelas suas mãos. pelas minhas mãos. E eu gosto, né? Inclusive treino individual, né? Fizemos vários treinos individuais, quando na verdade hoje em dia é muito mais comum ver treinos em grupo. Mas na minha opinião o treino individual é aquele que mais molda, né? Eu falo sempre, até lembrando do nosso querido Mick Jagger, que Que também já trabalha, passou por aqui. foi aqui um, semana passada, ele que tem uma loja de roupa alfaiate, né? Ele faz roupa sob medida. Eu acho sempre que um treino tem que ser igual um alfaiate. Eu tenho que moldar num atleta, né? Você já me perguntou nessa questão de treinador. Eu Uhum. sempre falo, não é que tem que treinar todo mundo na mesma forma. Às vezes o problema é poder treinar com essa filosofia em treino de grupo. O treino individual tem essa pegada, essa possibilidade de poder trabalhar individualmente, Consegue focar mais nas particularidades de podendo cada um, né? justamente trabalhar no fino, né, no detalhe, né, nas nuances, nessas coisas que a gente pode fazer exclusivamente num treino individual ou numa aula individual. É claro que profissionais nesse desse ramo temos que trabalhar também com os números, né? Então Claro. precisamos de botar uma quadra para um atleta só, e sempre tem que avaliar várias várias situações, mas na época a gente fazia treino individuais e você sabe quanto isso foi importante, né, na tua evolução como jogador, como Com foi certeza. de vários outros. Então, quando você, para completar, quando fala desses atletas que passaram por mim, que marcaram, são os 4 que o Gui sempre gosta de falar, que agora já foram mais top 10 brasileiros, mas os primeiros 4 a entrar nesse ranking, né, foram os 2, né, que acabei de citar, o Vini e o Gui, e depois o Diogo Carneiro e o Rafa Abreu. Ô, Luca, agora já evoluindo mais, chegando aqui já no presente, né? Você esperava que o beach tennis fosse alcançar esse patamar que está hoje? Você lá atrás, 2008, 2009, você sozinho, armando a rede ali, molhando a quadra, caçando pessoas no calçadão, procurando pessoas passando com meia suja de saibro, tido como maluco. Você imaginava que hoje a gente estivesse nesse patamar, com grandes pontes aqui no Rio, com lá fora arenas com 15, 20, mais de 20 40, quadras, 40 quadras, campeonatos com 1.400, 1.500 pessoas. Você pensava, sinceramente, que isso ia acontecer? E mais, num curto espaço de tempo, assim, como ocorreu? Oh, é uma clássica pergunta e tem uma clássica resposta, mas a certeza absoluta, claro que não tem, porque não temos, isso não pode ser falado, mas
bem convicção que o esporte, como tinha crescido na Itália, com um público um pouquinho mais chato do que o brasileiro, se deu certo lá, aqui podia aparecer aquela derrubar uma porta aberta, né? Não tem como você vai o tempo, sim, eu tinha a ideia, claro que fosse demorar. A demora poderia, ou a rapidez, como acabou sendo, dependeu de vários fatores, né? As pessoas envolvidas que fizeram esse processo se tornar um pouquinho mais rápido, claramente tem o mérito, né? Uhum. De ter sido visionário, de ter sido, talvez eu fui um pouquinho maluco, não tinha outra coisa para fazer. Tem muita gente que já tinha o trabalho dele, né? Aula de tênis, outras coisas. Naquele momento eu não fazia nada. Eu tive a possibilidade de poder estar o tempo inteiro nessa. Teria sido maluco ter feito isso só para ficar na praia pegando sozinho e para não tiver que voltar para Itália para fazer outras coisas, tomar conta com meus pais das lojas de perfume. Tipo, que poderia ser, né? Meus pais na época achavam isso. Isso eu posso, eles falam disso. E agora sou orgulhoso do que acabou acontecendo. Mas sim, eu tinha um grande sonho, não com a certeza absoluta, mas o sonho que pudesse se tornar no Brasil o que está agora. Agora o tempo, claro que eu não tinha essa a bola de cristal, isso não foi a única bola de cristal que tenho aqui na minha careca, mas o resto, mas sim, posso falar que eu sonhava isso. E o que esperar agora desse momento? A gente vai entrar em março de 2023, né? Estamos entrando em março de 2023. O que esperar do beach tennis de agora para frente? O que que o Gianluca Padovan espera do beach tennis da agora para frente? Da agora para frente, eu vou ter fazer um passo atrás cronologicamente ao primeiro World Cup aqui no Brasil, né? Em outubro de 2021. Workshop. Não workshop, a World Cup, a Copa do Mundo que o Ah, Brasil sim, ganhou embaixo de sim, sim. chuva, ainda meio naquela situação de meio pandemia, com aquela arena com problema de eh, eh, lotação, né? Lembra, né? Com muita chuva e com muitas Lembro, lembro. restrições ainda devido Devido à ao Covid. pandemia. Isso, E que teve transmissão do Sport TV isso. também. Naquele momento, Falar em Sport TV, Luca, não posso deixar de falar em Sport TV sem mandar um abraço pro nosso grande amigo, Narc Rodrigues. Eu digo que ele, junto com você, vocês dois são meus mestres, né? São dois caras que eu tive a oportunidade de treinar, que eu gosto muito da filosofia de trabalho de vocês, acho que é uma filosofia muito, muito parecida, né? Vocês têm uma metodologia muito parecida de treino, de trabalho. É um cara que eu tenho uma grande admiração pelo seguinte, hoje a gente falar da Itália, né? Hoje os italianos estão vindo morar no Brasil. A maior parte dos torneios ocorre aqui no Brasil. Mas isso era o contrário. Lá atrás era o contrário. E quando a gente ficava assim, eu mesmo fui um desses. Não, vou planejar minha viagem para a Itália antes de virar esse modismo, que virou uma moda sempre ali de junho, julho, né? A turma do Brasil juntar aquela turma para ir para a Itália melhorar, aprender o beach tennis, melhorar o seu jogo, aprender novas técnicas, novas táticas. O Narc já fazia isso há muito tempo. E ele tem tudo ali certinho aquilo ali não é um livro, aquilo é a Bíblia do beach tennis, né? Do Narc. Essa aqui é ele nas clínicas que fazia aqui no Brasil com os primeiros italianos, era o Calbucci. Todas as vezes que tinha algum italiano, alguma referência passando perto dele, ele anotava tudo. Ele comprou um quaderno, um Um caderno? caderno. Caderno. Falei em italiano, caderno, né? Para dar um charme. Um caderno e desenhava a quadra, que agora já existe, né? A quadra de beach tennis. Ele anotava todos as... Eu já tive a oportunidade de de ver. veste, Ele tem ciúmes desse caderno, mas eu já tive a claro. oportunidade de ver, né? Tem a marcação do conezinho, de onde fica o aluno, onde fica o professor. De NAC, um abraço ao grande NAC. Estive ontem com ele lá no Rio Open. Encontrei com ele depois
Na arena dele, né? Não, na Arena e depois lá no Rio Open. Que Aliás, eu ele ainda era não conhecia, comentarista. ainda não conhecia a Arena do NARC. Tem que visitar lá, né? Vou visitar ele, tô devendo essa visita para ele, mas também já vou deixar o convite aí, ó. NARC, quero você aqui, também quero ter o prazer de te entrevistar. Com certeza vai ser muito engrandecedora a presença do NARC aqui. Claro que você está querendo deixar mais árduo o meu trabalho, né? Porque já eu não tenho o dom de ser rápido, muita coisa para contar também fica até difícil. A síntese não é comigo, as coisas que eu tenho para contar são tantas. Você me faz uma pergunta, agora me falou do Nike, que é uma pessoa que também me influenciou bastante. É uma pessoa que fez muito treino, vinha sempre da Barra, às vezes até acompanhado com o Leandro. Com o Leandro. Eu fiz vários treinos com você, junto com ele, com o Leandro. Veio sozinho, ele sempre gostava de... agora é também ele que me ensina, né? A gente aprende sempre. Ajudo ele às vezes, né, com o curso de capacitação que ele faz junto com o Juca. Um abraço ao Juca também. O Gui, pela CBT, né? Faz a capacitação, né? Que me ensina, é um cara tão estudioso que com ele meio que aprendi essa forma de trabalhar, que eu sou muito mais instintivo, né? O NAC muito mais uma pergunta, tá vendo? Você está dificultando o meu trabalho. Qual era a primeira pergunta? Eu perguntei o que você espera do beach tennis daqui para frente. Um passo atrás. E você estava falando, você recuou um pouco, retrocedeu um pouco, falou sobre a Copa do Mundo. Naquele momento da World Cup, a Sport TV transmitindo, o Brasil ganhando, aqueles números dos praticantes no mundo e no Brasil, né? O Brasil praticamente ocupava daquele número de 2 milhões, era 1 milhão, já era só do Brasil. Então, isso já mostrava como o Brasil estava evoluindo, atraindo todas as atenções do mundo do beach tennis. Só que eu falei, nesse momento, quando toda a galera, Luca é mestre, Luca, o beach tennis agora venceu, sim, está ganhando uma batalha. É que até agora, anos e anos de trabalho para criar uma credibilidade. Agora os holofotes estão em cima do beach tennis. Temos que tomar também atenção que qualquer besteira, qualquer trabalho mal feito acaba se tornando já outros esportes se manifestaram com grande lance, né, de crescimento para depois implodir, né, parar de vez para algum problema pelas pessoas que estavam lidando, né, com o crescimento, sendo as pessoas que estavam justamente fazendo esse esporte, tentando crescer, mas provavelmente tentando lucrar e não pensando a longo prazo. No esporte em si, a médio e longo prazo, né? Como em todo esse tempo, nesses 15 anos, vi muita gente aparecer com querendo lucrar, ganhar alguma coisa, né? E não agregando nada. Agora vão aparecer muito mais. Então, como se fala, né, da famosa bola de neve que vai crescendo, mas quando a bola de neve, dependendo de qual lado da montanha vai cair, pode ser um lado que logo em pouco tempo vai parando, ou que vai caindo tão rápido que vai se transformar numa avalanche, acabando com tudo. Então, a gente precisa empurrar, ajudar essa bola de neve a crescer de forma gradual e de forma permanente, né? Continuando crescendo, não tendo que retroceder. Então, isso eu acho que é muito importante da parte de todos nós, do primeiro, do mais antigo ao mais novo, tentar crescer junto, né? Porque isso sempre é perigoso, falar de vitória quando a batalha ainda está em andamento, né? É crescer com qualidade, né? Eu digo que existe uma diferença entre crescer e inchar, né? Crescer, você vai crescendo com qualidade, com conteúdo, né? Não é inchar, né? Aquela coisa que cada um rema para um lado, né? E quando você tem uma visibilidade, como você falou, no caso do Sport TV, você também, junto com a visibilidade, te gera uma responsabilidade, né? É exatamente isso que você falou, concordo plenamente. Agora, você é um cara que sempre trabalhou na praia. E aí eu deixo a seguinte pergunta: como você vê esse crescimento do esporte, principalmente fora do eixo da praia, né? Hoje você tem um crescimento muito grande no Paraná, no interior do Paraná, em São Paulo e no seu interior, em Minas e também no seu interior, enfim.
como você vê essa relação entre pontes na praia e arena, né? A gente tem visto aqui, mesmo no Rio de Janeiro, a gente tem a Arena Flá, do Gui, de outros tantos amigos nossos. A gente tem a Arena do Narc, que a gente acabou de citar aqui. Do A Ralph gente Niterói. tem o Ralph em Niterói. Tem outros tantos locais, né? O Fabinho lá com CTN. O Luca Santarelli em Jacarepaguá. A gente tem... E também temos os clubes, Sim. né? A gente tem o Jockey. Marina, o Jockey, lá em Teresópolis, que eu tive agora recentemente no Carnaval, o Clube Comari, O que Caiçaras tem com o 4 Romarinho, né? quadras. Você vê, Luca, o Sim. Clube Comari tem 4 quadras. Na Serra, né? A Serra Na tá cheia de Serra. quadras. E hoje eles têm mais de 100 jogadores. Uhum. Eu tive lá no sábado de Carnaval e não é exagero. Tinham pelo menos 50 pessoas jogando simultaneamente. E as 4 quadras não deram vazão. E a diretoria já anunciou que eles vão fazer mais 2 quadras para conseguir sediar um torneio grande. E lá em Teresópolis, além do Comari, você ainda tem o Golf Clube, a Casa de Portugal, enfim. Como que você vê esse crescimento do beach tennis absurdo fora do eixo da praia? Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar com essa pergunta. Praia é a parte mais bonita, glamourosa, chamativa, principalmente quando se fala de Brasil, né? Que a praia, ao mesmo tempo, tem um limite, embora o litoral brasileiro é gigante, né? 5.000 quilômetros, 4.000, 5.000 quilômetros, que seja, mas a extensão da areia também tem um limite. Coisa que não acontece no interior. Você pode colocar areia onde puder, né? Não onde quiser, onde puder, mas tem muito espaço para poder colocar. E a palavra beach tennis, que justamente é até acompanhando o beach volley, né? O beach soccer, que identifica a praia por ter areia, mas na verdade a palavra mais certa seria sand tennis, tênis de areia, porque estamos vendo que o maior crescimento do beach tennis no Brasil É fora da é praia. fora da praia. E uma outra coisa, para não perder o foco na resposta, que está até sendo, na minha visão, do Gianluca, o problema dessa... Estamos, com relação aos outros estados, perdendo em algumas segmentos, né? A parte competitiva, a parte de setor juvenil, né? A praia é o nosso primeiro inimigo, aspas, devido a... Por que falo isso? Há 15 anos que eu estou na praia. Se eu te falo quantos alunos atletas, os meus atletas já chegam com uma certa idade. Uhum. São pouquíssimos que chegaram abaixo de 18. Por quê? Aí eu comecei a olhar em torno. Todo dia eu olho para a praia. É o que eu vejo. A garotada, o adolescente, ou a criança, tipo 8, 10 anos, né? Vamos falar dessa faixa etária. 8, 10 anos está no clube. Não vai na praia. Se for para a praia, é com os pais no final de semana, né? acompanhado, mas em momentos diferentes. Eu, adolescente, que vai para a praia sozinho, não vem procurar aula de beach tênis. Ele quer estar na areia, jogar um altinho, um futevôlei, na paquerada. Pegar uma onda. Pegar uma onda, tomar uma cervejinha longe dos pais. Enfim, fazer aquelas coisas que o adolescente carioca faz normalmente, né? A grande maioria. Ele não procura treinar beach tênis. Os adolescentes que frequentam os clubes carioca já, nos clubes onde tem o beach tênis, já procuram. E onde tem um grande crescimento do beach tênis brasileiro juvenil, onde tem clube, onde é muito forte a presença do beach tênis nos clubes. Você citou São Paulo, Paraná. Esses estados têm a cultura do clube. A cultura. Né? A cultura do clube, a cultura esportiva nesses locais é muito, muito forte. Não, mas é só pergunta para os meninos que agora já estão com 18, 19, que começaram com 14. Você, na tua entrevista, falou
do Miguel Pérez. Sim. Tu pergunta para Miguel Pérez quando era adolescente, com 14, 15 anos, você podia ir para a praia, ou ia para um shopping, ou ia para Na onde? vida dele era o clube. Era o clube. Então, como é que ele começou a jogar beach tênis? Se ele tivesse morado no Rio, ele teria talvez tendo jogado Muito provavelmente não, né? A concorrência é a desleal, né? praia é Vo- concorrente do beach tênis. O jovem hoje ele já tem que concorrer para fazer um esporte, né? O esporte já concorre com videogame, com computador, agora com celular, enfim, com tantas outras coisas, né? E ainda concorrer dentro da praia, ali dentro do ambiente da praia, com altinha, com surf, com a paquera, é uma Tá tarefa difícil. Tá difícil, difícil. O né? beach tênis é muito bom. Mas o que você acabou de falar é bom também. Então, o adolescente prefere isso. Mas é uma coisa que estamos até conversando dentro dos projetos no qual eu sou envolvido, falando até com as autoridades. O beach tênis está tão forte nesse momento que estamos conseguindo ter um forte acesso aos órgãos, né? Da prefeitura, governo. Então, onde um pai ou um adolescente poderia ficar sendo atraído, né? Conquistado com um lugar que chame atenção. Então, possa ser um centro técnico, um lugar que chama atenção, que fica bonito, receptivo, né? A nossa dificuldade numa praia de criar um ambiente muito técnico, muito profissional, porque temos que ficar sempre com low profile, né? Não podendo botar muita banner, tendas, Propaganda. propagandas. E uma equipe, como pretende ser, precisa ter uma aparência de academia, Sim. de clube. Uma Então, aparência realmente profissional. o né? nosso amigo até do Leme, eu sempre uso ele como referência, o Wagner. Ele tem uma estrutura que é um protótipo que eu gostaria de apresentar às autoridades, porque poderia já se enquadrar como um clube, uma escola que apresenta já um perfil, né, na aparência, que dá uma sensação de segurança, uma sensação de profissionalismo. Não que as outras escolas não sejam, mas estou falando da aparência. Sim, isso aí. Agora, falando de histórias engraçadas, você tá desde 2008, né? Ou seja, 15 anos vivendo na praia, como você falou, trabalhando na praia todos os dias, indo para torneio, jogando torneio, seja indo para torneio também como treinador. Foi convocado recentemente para ser treinador da seleção carioca, né, pela Tênis RJ na Copa das Federações. Eu queria saber alguma história curiosa, alguma história engraçada que você passou e que nunca contou, aquela história em primeira mão aqui para a galera do Onde Tem Play. Tem algumas coisas que acho que poderia ser até inconveniente contar. Não, Tem que ser, cuidado com o horário, isso, né? isso. Não, horário, sendo que passa qualquer hora, não tudo pode. depende Não pode. da hora que vão assistir a Não, gente. sempre tento até contar alguma coisa que a maioria não conheça, né? Porque tem muita gente que já conhece as situações mais simpáticas. Mas me lembrei de uma coisa muito interessante, até ligada ao fato de poder deixar o esporte mais famoso, né? Naquele momento lá atrás, eu me lembro que quando o primeiro lance que o beach tennis começou já a ser procurado um pouquinho mais foi lá em 2008. E antes da Olimpíada de 2008 foi Pequim, né? Se eu não tô errado, 2008. 2008 foi Pequim. Ok. 2012 foi Londres e depois o Rio. Mas em 2008, graças ao Leopoldo tinha já contato com a Ceribelli, se não me engano. Mas enfim, conseguimos. O beach tennis, um esporte veio da Itália, mostrando algum vídeo, se interessaram. A Sport TV topou a Globo topou para fazer uma matéria. Só que era uma matéria ligada ao esporte. Em cima da Olimpíadas, a matéria foi gravada antes da Olimpíadas, mas pela grade super ocupada de tudo que era matéria sobre a Olimpíadas, e foi colocada no ar só em outubro. A matéria foi gravada com Marcos Pasquim,
que era um ator na época em auge, e o Rodrigo Lombardi, que na época não era só, era o cara que fazia sempre o coadjuvante dele, que agora E é mais... que hoje tá no agora auge, né? é no auge. Na época estava, como se diz, era coadjuvante, mas já gravando Caminho das Índias. Era um noveleiro. Parei de ser, mas eu gostava muito de acompanhar. Eu ainda sou noveleiro. Por isso que eu conheço todas essas coisas. Mas isso me ajudou, né, naquele momento. Aí, ao gravar a matéria, que veio o Marcos Pasquim, não me lembro que era a atriz que veio. Aí ele adorou, e ficamos em contato. Aí naquela matéria tinha eu, Joana, Leopoldo, Adão, Bob Falcon é uma figura que é meio sumida, mas até um abraço para ele, se ele for ver, vou avisá-lo. Também é uma figura dos primórdios dos tênis, né? Aliás, família famosa. O Bob é muito amigo de outro fenômeno, de outra figura carismática, emblemática do nosso esporte, que é o Dudu Coutinho, né? Dudu Galan. Ele deve estar aqui sentado um dia, né? Pô, com certeza, eu faço questão. Ele é meio tímido, mas... Vai ser difícil trazer ele, né? Ele acho difícil. Vou chamar ele e falar, Galan, mas vou fazer uma força para ele vir. Mas, então, ficamos em contato com ele gostou e pediu para chamá-lo para jogar. Só que, na verdade, a gente estava com pouquíssimas redes. Ele morava trabalhando pela Globo, todos eles moram lá na Barra, ou Vargem, lá pela... E pra gente era um pouquinho complicado. Aí eu pensei logo, se torna famoso, se a gente começa a envolver globais, artistas, isso poderá fazer com que a gente possa entrar na mídia, alguma coisa, possa alavancar. Logo no começo, que era importantíssimo naquele momento, já criar um pouquinho de interesse. Aí com Joana Cortez morava na Barra na época, peguei o número do Marcos Pasquim, do Bob, que logo era muito lobista, ele estava logo com o número, pedi para ele, liguei para ele, sou italiano lá, poxa, gostaria de jogar, vai lá, vou chamar amigos meus, se você conseguir trazer uma rede para Barra, eu vou combinar. Aí eu falei, Joana, vou para Barra, vou levar. Vou te falar, a mala era pesada, porque tinha uma rede com cabo de aço na época. Nossa Senhora. 4 raquetes. Aí eu carreguei, naquela época também, meio duro. Eu fui daquele ônibus, o metrô em superfície. Carregando essa barra, cheguei na Barra. Aí montamos. Aí eu tive uma experiência de montar a rede perto do PP. Aí montamos a rede perto do PP. Onde hoje é o postinho? Ou próximo? Era próximo. Aí montei a rede, aí chegou o Marco Pasquim com o Rodrigo Lombardi. Aí o Joana, eu jogando com o Lombardi, tipo assim, fizemos uma mista. A Joana do outro lado, bate bola, começaram a chegar paparazzi. Aí tira foto e falei, Joana, deu. Deu certo. Tamo no ar. Atingimos o objetivo. Estamos na Globo. Fato, eu lá volto para casa, jogamos, eles agradeceram, queriam jogar mais. Volto para casa, como é que eu ficar na internet? Globo, na época era G.com, aquela é o G1, é o portal. E dentro da fofoquinha, caraca, poucas horas depois, Marco Pasquim e Rodrigo Boralagi jogando o frescobol. Aí eu ligo pra Joana. Não deu certo. Não deu certo. Os caras tiraram foto dos dois, isolado, não tiraram foto da gente, não tiraram foto da... Os caras com a raquetinha baixa, só que a raquetinha era bonita, né? Já a gente tinha uma raquetinha... Ou seja, técnica errada, nome do esporte errado, e vocês não apareceram. Cheguei até lá, fiz uma amizade importante, mas não deu nada, mas a nossa intenção, que era divulgar na mídia, acabou dando um ibope para o frescobol. E para completar, vocês não ficaram também com o telefone desde que eles trocaram de telefone, foi isso também? Não, é isso não, mas acabamos... Depois eu fiquei meio decepcionado. Tentei algumas vezes, mas ele com compromisso de trabalho, mas foi bem interessante essa. Achei bem engraçado. Muito bom. Quase deu certo. Quase que atingiram o objetivo. Aprendi também que na hora do paparazzi tem que conversar com o paparazzi. Claro, tem que passar uma conversa, né? O bom é que agora não precisa. Nesse dia eu estive lá no Open, lá
no Corcovado, inclusive agradecendo Pedro Guimarães que me deu essas oportunidades, fazendo network muito legais. As pessoas estão perguntando para jogar beach tennis, todos os globais, os artistas viram, o pessoal apresentando, você é italiano que trouxe o beach tennis, aqui faz parte dos pioneiros, que Muito não gosto, legal. sempre quero, não gosto quando alguém fala que eu trouxe o beach tennis, eu faço parte dos pioneiros. Galera, parem de falar que eu trouxe. Não tinha a mala suficiente para fazer isso. Mas Ia dar excesso de peso, né? excesso de peso, ia pagar uma multa que não dá. Mas enfim, é isso. Ô, Luca, agora a gente vai entrar na parte, aquela que eu considero a parte mais legal do nosso podcast aqui, do Onde Tem Play, que é o bate-bola, né? E Então, respostas curtas, diretas, objetivas, mas é uma parte que eu gosto muito e que com certeza quem assiste a gente vou também... me colocar no fone para me concentrar. Como se faz no jogo, quer ser melhor. Não, é bem legal, Ok. é bem legal. Eu até me estendi muito nas minhas respostas quando o Kim fez comigo, mas o negócio é Eu sou rápido. Ah, com certeza. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. O melhor jogador que você viu jogar? Muita gente já sabe que a resposta já foi unânime, mas é claro que eu vou falar do Cabucci. Mas muita gente fala o Cabucci, eu pode falar outros nomes que eu acho também cabe, né? Como já pode ser o Garavini, agora pode ser o Capelletti ou o Ramos. Mas com o Cabucci a gente, ou pelo menos para mim personalmente, é uma resposta que pode parecer até banal, né? Óbvia. Mas a motivo que o Alessandro, pelo conhecimento que eu tenho dele, além de, e muita gente concorda, falar que ele é o Roger Federer do beach tennis, esse aqui já todo mundo costuma falar, mas também é um cara que junto com poucos outros jogadores criaram as tendências, são as pessoas que influenciaram o beach tennis e fizeram a história do beach tennis. A partir de 2010, quando ele começou e ganhou o primeiro título mundial, ele tinha feito a pré-temporada, né, para ele vinha para fazer um torneio que organizamos em 2010, que foi na Rio Sport Center. Primeiro era para ser um G1, acabou se tornando um G2, ele ganhou com o Strano na final contra o Gui e o Vini. Aí ele acabou, falou, poxa, mas vou ficar aqui no Réveillon, não vou voltar para casa. Aí ficou mais um mês. Aí eu falei, poxa, Luca, vou treinar lá contigo. Eu lançava bola para ele, não é que ele treinava comigo. Eu aprendi com ele a treinar. Não, você também. lançava a bola, mas tudo também não. treinava com ele, porque eu já tive a oportunidade de treinar com vocês Mas no caso, e vi. eu aproveitava para aprender. E todo ano, em janeiro, ele ficava treinando no calor, em vez que os outros lá treinando. A vantagem dele era treinar com grande eficiência, que se tornava até um bom treino físico, por ser no calor, e os outros com má vontade no frio dos galpões para treinar de má vontade. E com ele, eu sempre aprendia a pré-temporada, os golpes, as situações, as táticas que ia acontecer. E depois, quando eu vi os vídeos de casa, pelo YouTube, falei, tá vendo aquele golpe que ele quis treinar? Golpe que normalmente até ele ensinava a ser proibidos, né? Mas ele jogando na época, primeiro com Melicuni, mas principalmente depois com Garavini, com a grande agilidade do Garavini, as capacidades técnicas de ataque dele, a grande capacidade que Ali tem de jogar beach tennis, de ter leitura, de ter timing, tanta coisa, até que eu não quero entregar todas as qualidades dele, mas Não vai passar o mapa dele, do jogador. Eu já sabia mais ou menos por altos qual teria sido algumas das situações táticas de surpresa, principalmente na primeira parte da temporada. E aos poucos depois, é claro que os adversários tentavam se adaptar e tentar o antídoto, né, daquelas E situações. ele incrementando, né? Então, eu sei que ele é um jogador que criou várias formas de jogar, ao mesmo tempo que eu falo que o cara pode ser até polêmico, isso ninguém discute, nem ele discute, mas que eu sempre faço uma pergunta, vocês acham, imagina o beach tennis sem o Cabucci? Não dá pra imaginar. Não, podia ter. Começaria o beach tennis se não tivesse tido Alessandro Cabucci. Como se não tivesse tido também outros jogadores, mas principalmente sem o Alessandro Cabucci. Com certeza. Agora, jogo inesquecível. E aí pode ser o Gianluca como jogador ou o Gianluca como treinador. Aquele teu atleta
ali dentro de quadra e você do lado de fora como treinador? Eu tenho 2 jogos que me marcaram muito como jogador. O segundo foi um G4. G4, só para pessoas lembrarem, agora seria um BT10. Não tinha dinheiro, tinha poucos pontos. E foi em Praia Grande, lá no litoral santista. Eu jogava com Bruno Falcão. Era o único estrangeiro, porque a maioria estava jogando, era Júlio, a maioria estava na Itália jogando, justamente. Mas tinha toda a galera lá de São Paulo, bom jogador. E na quarta de final, a gente era a dupla favorita, mas na quarta de final, jogando contra 2 amigos, inclusive, lá de Santos, a gente ganhou o primeiro bem, perdemos o segundo bem. E no terceiro, sentado com o Bruno, vamos voltar ao nosso jogo do primeiro set, a gente ganha fácil. 5-1 para eles. 40 iguais, o cara sacando. Uma troca de bola com os caras, praias de Santos, daquele litoral Aquela muito areia dura, dura. bola esquisita, a gente não se encontrando, os caras agredindo a rede, dando uma bola em mim. Tu sabe que eu sei que faço uma coisa bem, me defender. Consigo defender uma bola praticamente já na areia. E como eu muito achavam que ia me ferrar com uma bola curta no meu backhand, sou canhoto, eu dou um lobizinho, aquele clássico lá no conflito, lá no meio, e ganho ponto. Só que ali era 5-2, né? O cara, só que naquele cara... Vocês ainda tinham que remar muito, Rema né? muito. Aí eu tinha perdido todos o meu saque do segundo até terceiro set até então. Fato que nesse 5-2 eu fui sacar, confirmei o meu e ganhamos 7-5. Então eu confirmei meu saque no 2-5 e ganhamos o jogo confirmando o meu turno de saque seguinte. Que ele foi uma virada Os que... adversários devem estar tendo pesadelo até hoje, Mas eles né? confessaram que naquele 40 iguais, 5-1, 40 iguais, eles perderam aquele jogo na hora que eles não mataram a bola em mim. E ali ele falou que naquele momento ele já tinha entregue o jogo. E o outro que foi um outro jogo com a Flávia Muniz, numa dupla mista. Não joguei muito mista, mas naquele momento eu estava jogando bem. E jogando num torneio no Rio Sport Center, tinha Samantha e Gui. Na Arque com a Cláudia Joper, eu Vini e Joana, que era não era um Vini da Joana que ganharam também depois de vários Várias etapas circuitos do do Mundial. Mundial, mas já eram os número 1 do Jogaram Brasil, juntos na mas já Copa do era a Mundo. primeira vez que estavam jogando junto, eram já o número 1 do Brasil no masculino e no feminino. Chegamos na final, ganhamos do Gui da Samantha. Ele não gosta de Gui, desculpa, mas uma vez que eu ganhei, eu quero lembrar. Tem que lembrar, claro. Pô, ganhamos bem. E na final ganhamos era um 7-8, ganhamos 8-6 contra ganhamos eu a Flávia, ganhamos do Vini do... Também é da outra Joana. para ficar. Então essa é a sua segunda vitória contra o Vini. Que foi aquela outra lá. Teve aquela outra. O Vini, eu tenho Se um tá na pesadelo. quadra, se tá na Mas ele quadra, tá ficou várias valendo. vezes em vários jogos em treino, dando-me até bolada na minha testa. Não, mas é isso você não sofri precisa já contar. várias- Isso a gente corta. Isso eu falo com o Quinho na edição, ele vai cortar. Vamos ficar só com a vitória, né? Ótimo. Essas são as duas como jogador. Como treinador, tive várias claro, com Vini e com Gui. E teve uma com o Diogo também, que era um jovem muito promissor. Na época, um pouquinho duro, vindo do tênis. Na transição, trabalhamos bem. Ele é um cara esforçadíssimo, acho talvez até no mesmo nível do Gui e do Vini, às vezes até mais, que por alguns motivos, mas não vou me delongar mais. Jogando com Rodrigo Ponte de Fortaleza, que ele tinha feito uma dupla muito interessante. Uma dupla muito forte. Em uma dupla muito Niterói ganharam num torneio ITF em Niterói, na final contra o Thales e Marcos, que naquele momento era a dupla número 1 do Brasil. Tem que falar, porque eu gosto de ser sincero, ele tinha acabado de voltar da Itália, eles estavam com um fuso horário de 2 dias, então numa situação também temos que sempre... Ganharam, mas é sempre bom ser sinceros. Mas foi uma vitória muito simbólica, né? Significativa para o Diogo, que naquele momento estava ganhando de uma dupla, naquele momento, a melhor do Brasil, vindo da Itália com um ótimo resultado. E que alavancou mais ainda a carreira do Diogo. Diogo, que principalmente depois jogando com o Rafa e formando em 2017 uma dupla que chegou a ser número 7 e 8 do Brasil e chegando à semifinal. 7 do mundo. 7 do mundo
na semifinal do Mundial. Com vitória sobre duplas fantásticas, duplas É. italianas, enfim, fizeram grandes resultados não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né? Luca, parceiro dos seus sonhos, ou parceiro ideal? A maioria pode falar que Cabucci ou Vini, joguei com todos eles, perdi várias vezes, ou em algumas exibições, né, até ganhei, mas com muita dificuldade. Por quê? Porque são sempre jogadores que justamente de altíssimo rendimento e muito cobradores. E, na minha opinião, o melhor parceiro é um parceiro que te levanta, é um parceiro que te entende, é um parceiro que joga por você, que joga pela dupla. Então, aí eu vou chamar em causa o Adão. Adão até foi já parceiro do Vini lá no começo. Ele é um cara que é conhecido justamente pela sua capacidade de harmonizar em quadra, um entendimento, um cara que tem um bom conhecimento do jogo, sabe, da psicologia, te levanta, e ganhamos 2 torneios, um em cima do Vini. Eu falo do Adão como tipologia de jogador. Claro que se fosse me projetar agora jogador top no mundo, gostaria de jogar. Eu vou tirar os dois para não dar briga, né? O Vini e o Gui, tiro eles. O Diogo é um cara que você já até falou que é um cara que, pela grande capacidade, raça, garra, era um Aí volta a falar, cara. pra mim o Diogo é É, diferenciado mental é. dele. Jogar com o Diogo foi muito maneiro, foi muito legal. Depois são tantos outros, mas eu não quero. Então, vamos mais como tipologia de jogador, né? Eu gosto muito de um jogador que é capaz de entender o jogo, de entender o parceiro e de ajudá-lo no momento difíceis e compartilhar as vitórias e as derrotas. Você falou do Adão, eu joguei com o Adão, junto com o Adão, a categoria Pro de Aruba. Eu não lembro se foi 2014 ou 2015. E na primeira rodada a gente pegou uma dupla italiana e a gente conseguiu ganhar. E pra mim foi muito marcante, porque a gente já tinha ganho o primeiro set e a gente estava jogando na primeira quadra ao lado da quadra central. A gente já tinha ganho o primeiro set bem, 6-1, 6-2. Cara, quando eu olhei pra fora da quadra, no início do segundo set, estava ali Strano, Garavini, Carli, Capelletti, e cada ponto que os caras faziam, eles torciam, porque Claro, eram amigos. E aí eu comecei a falar assim, caceta. Porra, agora o negócio começou a ficar sério. E por ali, 2 games, eu realmente saí do jogo. A gente acabou ganhando em 2 sets, mas o Adão conseguiu me trazer para o jogo o tempo todo. Ele é um cara, você descreveu perfeito, ele joga para dupla. Ele tem uma didática, uma calma nos momentos importantes. É um cara extremamente disciplinado taticamente, dedicado ao jogo. Ele é aquele cara que não abandona o ponto, que vai em todas as bolas, que ele realmente joga para dupla. Ele não tem aquela vaidade dele. Você falava muito isso quando eu treinava contigo. Você fala assim, não queira ser o protagonista, né? A gente às vezes estava treinando um grupo e o cara errava uma bola, você tá querendo ser o protagonista? Só você pode matar o ponto? Eu acho que o Adão representa muito bem isso, né? Harmoniza bem. Com certeza. Me Agora, parece que um recado para Adão. Adão, parece que muita gente vai pensar que a gente tem um projeto junto. Estamos agora eu vou muito. te fazer uma pergunta que quando o Kim me fez, foi difícil. Eu tive dificuldade de responder. E para você, com certeza, vai ser 10 vezes mais difícil de responder do que... Você vai ter muito mais dificuldade do que eu tive, porque para você com certeza, é algo muito maior. Vou ter alguma Se prepara. anotação que eu tinha feito. Bora, Entra no Google para dar bora. uma olhada. Ô, Quanto Luca, tempo eu tenho para responder? uns 10 segundos. Bora, vem. Cara, o que o beach tennis representa para você? O que é o beach tennis na sua vida? Tem quanto tempo? Então, o que representa? Fecha os olhos e vamos para essa viagem. Estão com 40 anos, chega no Brasil, e do nada você monta uma rede que até então era montada esporadicamente em alguns lugares da Zona Sul, e todo dia
comecei para lá sem ganhar um tostão, e gastando dinheiro, na verdade. Morando com a namorada, então tendo umas mordomias, mas ao mesmo tempo não levando dinheiro para casa. A minha família, né? Seu Giovanni e Dona Lia que me ajudaram, mas eu não queria ajudar, não queria muita ajuda, porque queria que isso se acontecesse sozinho, até porque com 40 anos também, né, tomar vergonha na cara e tentar fazer alguma coisa sozinho. Mas o ajuda dele sempre teve até de longe, até porque por saber que se alguma coisa não desse certo, pudesse voltar, isso te dá uma certa tranquilidade. Com certeza, o apoio da Mas família, né? voltando a ficar de olho fechado com tudo o que aconteceu naqueles anos, né, chamando as pessoas na rua, começando a ver os primeiros torneios na praia para cá, em Copacabana, na Barra, começar a pintar em Vila Velha, em Vitória, lá no Nordeste, o Pedreira lá em, Em Porto em Seguro. Porto Seguro, o pessoal de Fortaleza, Narciso, lá em Porto Alegre, Santos, Fortaleza. não esquecer das meninas lá de Santos, um abraço para Sueli. Sueli e Yara, e o pessoal todo lá de Santos, Melo, tudo mais. Ninguém fique chateado para não ter falado o nome de cada um. E, então, tudo isso veio crescendo com as primeiras dificuldades, mas com as primeiras também conquistas, vitórias. Apareceu o Lopes, que é uma figura importantíssima. Antes dele apareceu o Cidinho, da Bumbum, é uma pessoa que tem que sentar aqui. Com certeza. Que é uma pessoa, além de importante pelo beach tennis, contribui, portanto, pela moda, pela praia carioca e Toda no mundo história, né? inteiro, A história da do, praia. do, do, do esporte, porque foi. Mas, enfim, enchi a bola dele também um pouquinho. Então, várias pessoas que começaram a aparecer, que mostraram que o esporte tinha algo a mais, uma pele, né? Uma pila que começava a cativar pessoas que eram formadores de opiniões, e isso começou a mostrar um caminho. Foi um crescendo, então para mim, eu com 40 anos eu construí um empreendimento, ou algo que ainda, né, é isso que é um problema da praia, que é aquela coisa que ainda deixa que eu trabalho muito na praia, estou começando a chegar muito mais no trabalho a se fazer viajando, com clínicas, com cursos, eventos, trabalhar em academias, porque a praia sempre, aqui no Rio, deixa sempre aquela dúvida que possa, em algum momento, ter algum problema, né, com permissões, com alguma coisa, né? E principalmente é uma coisa muito cansativa. Aí um apelo também para as pessoas se proteger muito. Eu, embora me considere uma pessoa inteligente, mas vacilei várias vezes até com a proteção, tem algum problema que eu vou ter que resolver. Então, com a alimentação, organismo, temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde. O esporte ajuda, dá muita benefício, mas ao mesmo tempo temos que tomar cuidados com essas situações. Então, é uma coisa que me gastou, passando até 14, 15 horas direto na praia, principalmente lá atrás. Então, é um percurso, o que eu vejo no beach tennis é, nesse momento, embora meus pais me reclamem, querem que eu volte para poder tomar conta do negócio de Do família, business do deles, business de né? família. Nesse momento, o business o Ipanema 500 é o beach tennis carioca e brasileiro, uma coisa que eu sinto, parte, né, é uma paternidade, uma algo eu pertenço, Uhum. é que eu quero contribuir ainda muito. Com certeza. Bom, seus pais pedem muito para que você volte, a gente pede muito para que você fique, Mas né? eles sabem disso, eles sabem, claro que a gente está com maior saudade, que é que você volte, mas entendemos muito bem o que eles vejam, eles me acompanham. Meus pais se tornaram usuários de Instagram. Instagram para me seguir, e cada vez Não, eu as acompanho mensagens, seus pais é, e eles me acompanham. claro. Estão sempre me deixando mensagem, perguntam de você. Como eu sou orgulhoso deles pelo trabalho que eles fizeram das nossas lojas, eles são a felicidade das mensagens que ele me manda cada vez que ele vê uma, como foi a placa.
que você até mencionou na tua Sim. entrevista, a placa que foi Essa homenagem homenagem, justíssima, não a né? nossa homenagem é o endereço, né? Sim, sim. A Secretaria de Turismo dedicou a Vieira Soto 500 a uma quadra que é a minha primeira quadra, aquela famosa quadra que eu coloquei, e por alguns anos ficou a única quadra, até pegar aquela do lado, a outra, Uhum. até se tornarem 6, agora 5, porque aquele lindo quiosque que foi construído, o Céu de Ipanema, que é do grupo Accor, que será justamente a, o Beach Club do Sofitel, quando será pronto, que é nosso parceiro. A construção desse quiosque fez com que a quadra histórica não tá mais lá. Mas aí terá uma placa que se tornará até um ponto turístico. É por esse motivo que foi a Secretaria de Turismo do Governo do Estado, com Prestou essa Névio homenagem. de Sávio, Sávio Neves, que eh, num evento, Fall of the Wine, evento da linha do Cabucci, fomos homenageados com essa placa que recebemos, que será colocada aqui em breve. Muito Então, legal. apelo a participar e aparecer no dia onde tem play, com certeza Ó, estará tá aí, ó. divulgando Podemos ir lá fazer a cobertura. coberturas ou qualquer forma ali. Não sou eu que vou falar com a Aline, mas de qualquer forma, claro, poder fazer registro desse evento que será em breve. Com certeza. Ô, Luca, e aqui é agora um novo quadro que eu não contei pro Quinho. Não sei se ele vai me dar bronca ou não, mas que eu usava muito nas minhas lives, né? Que eu fiz durante a pandemia, que ele Comigo, né? citou. Que você Que é o eu tive, seguinte. né? Foi um dos teus convidados. Exatamente. Que é a montagem do jogador perfeito. Você tem que responder com o nome. Só isso a gente vai direto. São Como 6 assim? categorias. Eu vou te perguntar o entendi. melhor saque. Vão ser 6 categorias. Olha só. Melhor saque, melhor devolução, melhor ataque, melhor defesa, o melhor mental e o melhor físico. No Brasil ou no mundo? No mundo inteiro. Você escolhe. Então vamos lá. Não. Assim, é de supetão mesmo, é de primeira. Não, mas primeiro, essas são coisas que já fiz até na tua entrevista, que eu depois a mente fria, falei, nossa, quanta besteira que eu falei, porque esqueci de um monte de gente. Então, na verdade, nesse bate-pronto, a resposta várias vezes não vai corresponder com uma verdadeira... Mas tem que ser assim de primeira. Vamos lá, vou te dar uma chance. Você pode falar 2. O que você ficar ali em dúvida, eu te deixo falar 2. Vamos lá, melhor saque. Capelete. Melhor devolução. Capucci. Melhor, Vai, melhor ataque. Nikita. Melhor defesa. Melhor defesa. Vou dar uma coisa romântica. Por algum motivo, algum momento, o Gui Prata ganhou 2 vezes a melhor defesa no Oscar, até lembrando. A JB fez aquela... Você participou? Sim. Várias, acho das 4, ou pelo menos de 3. Participei, de 3 ou acho que 4. é, Naquele momento, ele era impressionante, e até os estrangeiros, né, os italianos, elogiavam muito a defesa dele. Eu falei dele para que ele representa um cara que tinha uma grande capacidade de defender, e no feminino, a Flávia Muniz é uma fera. E os dois têm algo em comum, né, na defesa. Eles têm uma capacidade de defender no forehand, na direita, com 2 mãos. Claro, porque até agora vários nomes citados serão estrangeiros, né? Estrangeiro, por ser italiano, como brasileiro, então brasileiro, estou falando de estrangeiro, né? Não, mas você Então, já é o italiano mais carioca de todos. Não, até porque, abrindo um parêntese, acho que na entrevista que vocês fizeram, falando do primeiro italiano que chegou aqui, a briga, um equívoco entre se era Cabucci ou Mingozzi. Não, eu fui o primeiro. Não está mais me considerando... A gente já não considera mais você italiano. Não foi o primeiro bam, 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 no sentido, porque os primeiros 2 feras foram eles, chegar aqui, não, mas morando aqui. Que você já é mais carioca do que é muito carioca. Não, tudo bem, o primeiro italiano no beach tennis a chegar aqui sou eu. Ninguém vai me tirar isso, não tem como. Aí, voltando ali, então, na verdade, claro, vai ter defesas impressionantes a nível mundial, mas eu vou citar, nesse caso,
uma exceção é citar-se dois brasileiros, inclusive foram vencedores quase unânimes sempre dos quatro edições, né? Perfeito. Mas é claro que tem vários. Agora, melhor físico, assim, aquele cara que Cramarossa. também, Não, também nem deixou terminar. Cramarossa, porque inclusive num bate-papo com resenhas em off com vários jogadores, ao falar de alguns jogadores que não estão mais atuando no circuito mundial, se tivesse alguém que voltasse a jogar beach tênis, e parece, olha, que eu vou dar esse spoiler. talvez estamos sabendo que tem uma intenção da parte do Cramarossa de voltar a jogar. Ele seria, até pela capacidade técnica, mas principalmente física, a voltar a jogar, embora ele seja um jogador de 1,70 é pouco, 40 de 1,80, mas o mesmo Cabucci e outras pessoas estão considerando que ele possa voltar e se tornar facilmente, voltar perto dos 10. Opa, já pensou o Crama voltando e o Onde Tem Play cobrindo esse retorno aí dele? Imagina esse jogo de volta. Seria Nem que seja aqui no Brasil. Quem sabe? E agora, para finalizar, aquele cara que tem o mental mais forte. Seria como se fosse o Djokovic e o Nadal no tênis, só que no beach tênis. Aquele cara que não abandona o jogo, que joga com aquela intensidade do primeiro ao último ponto. Que é inquebrável mentalmente. A maioria, talvez a maioria que pode assistir, ou a maioria dos beach tenistas brasileiros pode até não conhecer, ou talvez ele pode ter visto ultimamente porque apareceu no Brasil. Paulo Tazzari. Paulo Tazzari foi o parceiro histórico do Garavini, antes do Garavini jogar com o Cabucci, porque o Tazzari aposentou e para ele tomar conta da BTS, né, Beach Tennis School, da qual ele é cofundador com outros. Ele é Mas enfim, proprietário, né? ele mental impressionante. Eu vi alguns mundiais até pelo YouTube, né? Eu conheço o Tazzari só do YouTube. Apareceu aqui no Brasil, que abriu uma filial aqui em São Paulo. Ele chegou, né? De carona com os outros, chegou também. Abriram alguma coisa, fez uma capacitação lá, acompanhando o Instagram dele, até um bem-vindo Paulo, nessa comunidade italiana aqui no Brasil, que está ficando sempre maior. Que certamente vai abraçar ele. Vai abraçar ele. Inclusive, também já foi já publicada para Onde Tem Play, a comunidade italiana, uma revista que fez uma matéria sobre o mestre, né? Mas, enfim, o Tassari, impressionante. Também um jogador, tipo, da altura do Krama. Tem uma capacidade, ele pensava já se a gente vai no tie-breaker para começar a sacar, não sei o quê. Ele também foi um cara, o mesmo Cabucci fala que ele enxergava em coisa. Um bom tempo à frente, né? À frente é um cara que Pitbull, era o apelido dele. Bacana, Luca. Agora, para a gente finalizar, queria que você deixasse aqui para a câmera sua mensagem final de agradecimento, falando também com quem estiver assistindo a gente. Agora a bola está contigo. A gente sempre pensa numa frase final, um recado, fazer coisas que fiquem na história, mas eu acho sempre que a coisa, na simplicidade, a gente encontra as melhores palavras. Então, beach tênis é esporte, né? Esporte agrega muito, muda vidas. Pratiquem esporte, pratiquem sempre sendo correto, né? Sendo dignos, né? Respeitando o ambiente, respeitando o parceiro, os adversários, com certeza sempre praticando esporte se tornarão sempre pessoas melhores, cidadãos melhores. O esporte, o beach tênis agregou tanto, uniu família, juntou família, criou casais. Aliás, um apelo, tô solteiro ainda. Opa, aí já fica propaganda aí. Não, brincadeira. Então, façam do esporte, né, uma ferramenta de felicidade. Pratiquem esporte, façam
dessas horas de lazer, muita gente está fazendo do que essas horas de lazer, para mim, o beach tennis, além de um lazer, é um trabalho. Muita gente fala, mas você, Luca, não vai em férias, as minhas férias é trabalhar. Então, por esse motivo também que é difícil abandonar e largar Ipanema. Luca, E um agradecimento justamente a você, a Onde Tem Play, ao Quinho, aos envolvidos. O programa que acho que vai ajudar muito, né? Porque vai ajudar a encontrar lugares para jogar, pessoas se encontrarem. Então, muito obrigado. Estarei colaborando com esse projeto. Luca, agradecer muito a você. Primeiro, dizer que foi um orgulho te entrevistar. Tenho muito orgulho da sua trajetória toda no beach tennis, mas principalmente orgulho em ser teu amigo, poder dizer que a gente é amigo já há muitos anos, você frequenta a minha casa, enfim, a gente está sempre junto nos finais de semana. Te agradeço muito, muito por você ter vindo contar a tua história, para todo mundo que está assistindo a gente. E, claro, agradecer a cada um de vocês que toda semana assiste e prestigia nosso podcast aqui, o Onde Tem Play. Pedir que vocês ativem as notificações, ativem o sininho, curte, compartilha nossas publicações no Instagram, comenta, enfim, vamos interagir. Esse canal existe graças a vocês, graças, obviamente, ao nosso idealizador Quinho, mas graças a vocês e para vocês. Galera, muito obrigado e vamos junto, vamos seguir aí, porque o beach tennis venceu e esse é um sonho que tem que ser sonhado em conjunto. Vamos lá, grande abraço, que venham os próximos. Abraço, galera.